Olá pessoal, hoje eu preparei uma videoaula aqui com dicas para o Enem 2012. A ideia aqui é levantar alguns dos temas que têm maior possibilidade de aparecer na prova deste ano. Mas antes de falar dos temas, eu gostaria de reforçar uma coisa. Muita atenção para os textos, gráficos, mapas, tabelas, porque em geral a resposta da prova, a resposta da questão, ela está nesses dados. Bom, vamos lá então para os temas mais importantes. Primeiro, sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema que com certeza será foco dessa prova. Por quê? Porque esse ano nós tivemos a Rio+20. A Rio+20 que é a conferência aí das Nações Unidas para discutir desenvolvimento sustentável. Por que chama Rio+20? Porque ela acontece 20 anos depois da Eco 92. O grande foco seria sustentabilidade. E sustentabilidade, em resumo, seria o seguinte, seria nós usarmos os recursos para satisfazer as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a satisfação destas mesmas necessidades das gerações futuras. Entretanto, a Rio+20 trouxe aí um diferencial, que além de se preocupar somente com o meio ambiente, nós temos aí uma preocupação social e uma preocupação econômica, né? O combate à fome, o combate ao desemprego, o combate à pobreza, foram temas muito abordados aí na Rio+20. Bom, pela própria logo da Rio+20, nós podemos perceber aí essa característica, né? Nós temos então aqui essa parte em vermelho que mostra a preocupação social da Rio+20, a parte em azul, que seria um gráfico, né? Mostrando a preocupação aí com a economia, e a parte aqui de cima em verde, que representa uma folha, que seria a preocupação ambiental. Então, hoje, sustentabilidade ela está focada no tripé. Preocupação social, preocupação com a economia e preocupação com o meio ambiente. Muita atenção nesses conceitos para as questões aí da prova deste ano. Bom, um próximo tema seria aí a Primavera Árabe, que foram protestos que aconteceram no mundo árabe com o intuito de derrubar ditaduras ali de décadas. Aqui eu trouxe para vocês um mapa que foi extraído aí da revista Época, que trouxe as regiões mais afetadas pelas manifestações. Então, onde é que o impacto foi maior? Nestas áreas que estão em vermelho, principalmente Tunísia, a Líbia, o Egito e a Síria, certo? Então, só para falar um pouquinho sobre cada um desses países, lá na Tunísia o ditador Ben Ali, né, acabou caindo diante dos protestos que aconteceram. A Tunísia tem uma importância muito grande porque foi onde tudo começou. Um feirante, numa atitude de desespero, ateou fogo contra o próprio corpo diante da repressão do governo. Os jovens, muito chocados com tal manifestação, acabaram indo para as ruas manifestarem aí o seu desagrado contra o governo e o ditador Ben Ali acabou caindo. Na Tunísia, nós temos aí um nome específico que pode aparecer na prova, que seria Revolução de Jasmim. Por que Revolução de Jasmim? Porque o jasmim é uma flor típica da Tunísia e ela tem uma característica de se espalhar, né? De espalhar o perfume aí por onde ela chega, por onde, né, existe aí no caso, o jasmim. E o perfume realmente foi espalhado por todo o mundo árabe. Começou na Tunísia, foi para o Egito, né? O Egito também, o ditador Mubarak acabou caindo também diante dos protestos realizados lá no Egito. Foram mais de 1 milhão de pessoas na Praça Tahrir e ele acabou não resistindo. Na Líbia, o ditador Gaddafi também acabou não resistindo. Gaddafi dizia que só sairia da Líbia morto, só sairia do governo morto como um mártir, e essa profecia colocada por ele acabou se realizando. Na Líbia tem um aspecto importante aqui que nós devemos fazer uma análise crítica, que a Líbia foi o único lugar onde a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma espécie de braço armado aí da ONU, foi a única região onde a OTAN agiu ao lado dos rebeldes para derrubar o Gaddafi. E aí você pensa, por que a OTAN só atuou em cima aí da Líbia, né? Só atuou contra o Gaddafi?
porque na verdade os confrontos já estavam dificultando o fornecimento de petróleo, e a Líbia é um grande produtor de petróleo, e é óbvio que isso acaba atrapalhando aí os interesses das grandes potências ocidentais, como Estados Unidos e União Europeia. Diante disso, a OTAN agiu para acabar com os confrontos, com os conflitos rapidamente e restabelecer o fornecimento de petróleo. Infelizmente foi o que aconteceu. Na Síria, o ditador Bashar al-Assad, desde o ano passado, luta, né, contra esses protestos. Na Síria ainda acontece ali uma guerra civil muito violenta, e são muitas as pessoas que estão migrando da Síria para os países vizinhos, inclusive aí para outros países no resto do mundo. O Brasil recebeu muitos exilados aí da Síria. Bom, e aí eu separei aqui para vocês alguns aspectos comuns da Primavera Árabe, né? Comuns a todos esses países que a gente acabou citando aqui. Primeiro, todos eles tinham ditaduras apoiadas pelas potências ocidentais, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da União Europeia. E aí fica a preocupação, por que essas potências ocidentais apoiavam essas ditaduras aí de décadas? Simplesmente porque eles tinham interesse, já que essas ditaduras traziam uma certa estabilidade política para o combate ao islamismo, ao terrorismo islâmico, melhor dizendo, e para fornecimento de petróleo, né? A estabilidade que esses governos garantiam para o fornecimento de petróleo também é de grande interesse das potências ocidentais. Um outro aspecto seria a crise econômica, né, que começou nos Estados Unidos em 2008, com o estouro da bolha imobiliária, se alastrou pela Europa e posteriormente pelo mundo inteiro. No mundo árabe não poderia ser diferente. A crise chegou ao mundo árabe e atingiu principalmente os jovens. Os jovens estavam desempregados e insatisfeitos com a grande opressão do governo. Posteriormente, a gente tem também a mobilização que foi feita a partir de redes sociais. Twitter, Facebook, entre outras redes sociais aí, foram utilizadas para mobilizar aí essas manifestações. Então, eu trouxe até uma imagem aqui, que foi muito publicada na internet, que é a palavra Egito, né, escrita usando os mais diversos ícones ligados aí às redes sociais, tá certo? Bom, logo adiante nós temos a América do Sul. A América do Sul também tem uma série de fatores que aconteceram e que serão aí muito visados, não só no Enem, mas visados aí pelos próximos vestibulares também. Primeiro aspecto seria a crise política no Paraguai. Bom, o que aconteceu no Paraguai recentemente? O ex-presidente Fernando Lugo acabou sendo impeachmentado. Alguns aspectos que chamaram a atenção para esse impeachment. Primeiro que impeachment é quando o governante, né, o presidente no caso, é retirado de forma democrática. É retirado a partir de um processo que é instaurado, né, no Congresso Nacional, e esse processo, em geral, ele dá direito para ampla defesa e contraditório. Qual foi o problema do impeachment do Fernando Lugo? Primeiro que a fundamentação foi um tanto subjetiva. A fundamentação foi que Fernando Lugo estava fazendo um mau governo. Está certo que a legislação paraguaia prevê esse tipo de motivação. Mas do jeito que esse impeachment foi feito, é que ressaltou aí a desconfiança dos outros países do Mercosul. Por quê? O processo de impeachment do Fernando Lugo durou em torno de 36 horas. E por que a desconfiança? Fernando Lugo se mostrava um presidente de esquerda e o parlamento, o Congresso paraguaio, era predominantemente de extrema direita. Então a ideia que se tem é que esse Congresso de extrema direita, insatisfeito, né, com as medidas de esquerda do presidente Fernando Lugo, acabou instituindo esse impeachment. Para o Mercosul, esse impeachment ficou com cara de golpe de Estado. Diante disso, a cúpula do Mercosul resolveu suspender o Paraguai até que novas eleições sejam realizadas. O problema maior que o Enem pode abordar, e os vestibulares também, é que esta suspensão do Paraguai em relação ao Mercosul, ela traz uma consequência.
Durante a suspensão, fez-se uma cúpula e acabou-se aceitando a Venezuela como membro do bloco. Tá? Muitos analistas políticos dizem que caso o Paraguai estivesse ainda no Mercosul, a Venezuela não teria entrado. Por quê? Porque quem tem que aprovar a entrada são os congressos de cada um dos países membros. E o Congresso paraguaio certamente não aceitaria. Por quê? Porque o Congresso paraguaio é de extrema direita e o Hugo Chávez da Venezuela, que é sabido por todos, é um presidente de esquerda que faz oposição clara ao projeto dos Estados Unidos. Outro aspecto importante são as nacionalizações. Essas nacionalizações elas começaram a acontecer com o presidente Evo Morales, melhor dizendo, Evo Morales na Bolívia. Lá em 2006, eles acabaram estatizando uma refinaria da Petrobras. E, mais recentemente, nós temos a atuação da presidente Cristina Kirchner, que também nacionalizou aí algumas das refinarias da Repsol, também uma petrolífera aí de fora. Então, esse aspecto, nacionalização, esse crescimento aí dessa esquerda latina, muito criticado, né, por muitos no mundo, ele tem trazido um impacto muito forte aí para a América Latina. Então, é um tema importante para que nós possamos analisar. Outra questão envolvendo a Argentina é a questão das Ilhas Malvinas. Esse ano faz 30 anos da Guerra das Malvinas entre a Argentina e a Inglaterra, e a presidente Cristina Kirchner ela tem, né, feito aí requerimentos para que as Ilhas Malvinas sejam devolvidas à Argentina. Tá? Esta disputa acabou se intensificando a partir do ano passado, onde o Reino Unido começou a fazer prospecção de petróleo nas Ilhas Malvinas, que, segundo a Argentina, é pertencente àquele país, e não à Inglaterra. Outro aspecto também importante é que Julian Assange, que era editor-chefe do Wikileaks, que é aquele site que divulga material privativo aí dos governos, né, os bastidores de algumas das potências ocidentais. Os últimos documentos divulgados pelo Wikileaks fazem referência à invasão do Iraque pela coalizão anglo-americana. Então, o Assange passou a ser perseguido. Recentemente, ele foi acusado de crime sexual na Suécia e buscou abrigo em várias embaixadas. A embaixada que ofereceu abrigo foi a embaixada do Equador. E muita gente se pergunta por que o Equador ofereceu abrigo para o Assange, que é um opositor direto aí ao governo dos Estados Unidos. O Equador ofereceu porque no Equador nós também temos aí um governo que faz parte dessa nova esquerda latina, que é Rafael Correa. Então fica muito clara a posição dentro da América Latina. Na América do Sul, principalmente hoje, nós temos 3 grupos então. Nós temos um grupo que é considerado de esquerda radical, como o Evo Morales, como o Hugo Chávez e o Rafael Correa. E nós temos a esquerda moderada, que seria o caso do Brasil. E nós temos a direita, né? Que o caso aqui é a Colômbia. A Colômbia, que recentemente havia permitido a instalação de bases militares estadunidenses na região conhecida como Cabeça do Cachorro, que é essa área aqui que fica na fronteira entre Colômbia, Brasil e Venezuela. Então, foi também de grande impacto, né, para a comunidade internacional, porque é uma área que tem grande instabilidade realmente. A desculpa dos Estados Unidos e da Colômbia foi de que essas bases eram para combater as Farc, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mas os governos de Brasil e Venezuela, que são governos de esquerda, um esquerda moderada, outro esquerda radical, eles não se sentiram muito à vontade com essa presença. Na época, o presidente da Colômbia era Álvaro Uribe, ele acabou cumprindo o mandato, entrou Juan Manuel Santos, que acabou restabelecendo as relações com a Venezuela que haviam sido cortadas e tirou parte dessas bases militares, né, para gerar uma certa estabilidade dessa região. Então, gente, a América do Sul, um tema muito importante aí, não só para os vestibulares, né, mas para o Enem também. Um outro tema que com certeza pode aparecer, porque foi abordado inclusive pela Rio+20, é o tema crise na zona do euro.
Essa crise é uma crise que já se arrasta aí por pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, quando ela intensificou, e tem como principais agentes, os países que mais sofreram com essa crise, foram o grupo aí, foram esses agentes que estão no grupo que antes eram chamados de PIG, né, não gostavam justamente porque essa sigla, né, lembra a palavra porco em inglês, e hoje a gente tem os PIGs. Então começou com Portugal, Irlanda e Grécia. Aí essa crise se alastrou e atingiu Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Foram os países que mais sofreram com a crise e continuam sofrendo, né? Só para citar um exemplo, a Grécia tem uma dívida que chega a 160% do seu PIB. Então, realmente é uma situação complicada. Agora, quais são as causas, ou qual é a principal causa dessa crise? Praticamente todo esse problema foi gerado por uma certa irresponsabilidade fiscal desses países. O que seria essa irresponsabilidade fiscal? Seria o país gastar mais do que arrecada. Então, o que acontecia? O país gastava mais do que arrecadava em termos de impostos. Como o crédito estava fácil e farto no mundo inteiro, eles pediam dinheiro emprestado para pagar as dívidas antigas. E aí, quando essa dívida começava a vencer, pedia dinheiro emprestado de novo para pagar as dívidas que já estavam ficando antigas. Então, acabou virando aí uma bola de neve. O grande problema deles foi que a crise de 2008 começou a restringir muito o crédito no mundo. A gente teve uma crise de crédito mundial, secou a fonte, e aí a gente percebe aí a eclosão dessa crise sem precedentes na União Europeia. Para combater essa crise, a União Europeia ofereceu aí um pacote econômico, um pacote de ajuda ao lado do Banco Mundial e do FMI, mas em contraprestação, né, para receber essa ajuda, os países deveriam cumprir o que nós chamamos de medidas de austeridade. O que seriam essas medidas de austeridade? Seriam cortes de gastos para dar uma saneada, né, nestas questões aí fiscais que esses países enfrentam. O problema é que os cortes de gastos atingem cortes na saúde, na educação, na previdência social, nos salários, cortes também em funcionários públicos. Então, é óbvio que estas medidas de austeridade, elas acabaram trazendo um impacto social muito grande. Foram vários os protestos, foram vários os problemas gerados, e a Europa ainda encontra-se aí numa situação muito delicada. E assim, a crise traz como consequência o crescimento de uma extrema-direita, né, o crescimento aí de regimes, né, de partidos e de grupos fascistas que acabam colocando a culpa dessa crise econômica nos imigrantes que a Europa recebeu. Imigrantes estes que vêm ou da África ou da Ásia, também da América Latina um pouco, mas principalmente a África e a Ásia, que são imigrantes que por muitas vezes ajudam a construir esses países. Então a Europa, por ter um crescimento vegetativo muito lento, muito baixo, ela precisa repor essa mão de obra. Então quem é que vem repondo essa mão de obra? Esses imigrantes. E agora que nós temos um momento de crise, um momento de desemprego, né? Na Espanha, por exemplo, o desemprego entre os jovens ultrapassa 40%. Então, diante desse momento de desemprego, eles estão buscando aí os culpados. Então, um dos culpados que estão sendo, né, colocados aí diante dessa crise, nós temos aí os imigrantes. Então, cresce a hostilidade, né? Cresce a xenofobia, infelizmente. Nós vimos aí recentemente o caso daquele norueguês que acabou gerando aquele atentado, uma das primeiras vezes que isso acontece na Europa, né? Na Noruega, então, que é um país muito tranquilo, aquele jovem norueguês que saiu realmente matando aí pessoas do Partido Trabalhista que defendiam aí os direitos desses imigrantes. Então, quer dizer, a gente já percebe uma zona de tensão ali por conta disso. E, finalizando aí, alguns aspectos sobre o Brasil. Olha, gente, com certeza, a nova classe média, né, alguns dados revelam aí que
quase 60% da população já faz parte da classe média brasileira. E aí a gente percebe o seguinte, um aumento do poder aquisitivo, um aumento aí dos gastos, né, como saúde, educação privadas, então um aumento do consumo de aparelhos eletrônicos, um aumento no consumo de internet, tudo isso é acarretado por essa entrada, né, de novas pessoas na classe média. Então é uma característica do Brasil. O Brasil tem tido um crescimento econômico nas últimas décadas. O Brasil integra, melhor dizendo, o BRICS, que é aquele grupo de países emergentes aí, formados por Brasil, Rússia, Índia, China e recentemente África do Sul, que são países que estão tendo uma grande expressão econômica, né? E começam a ter também uma participação política, né, nas discussões mundiais também. Então, essa nova classe média brasileira vai acabar retratando um pouco, né, dessa nossa prosperidade econômica. Outro aspecto também importante é a região amazônica aparecendo como uma nova fronteira energética. Energia, sem dúvida, é um dos gargalos ao desenvolvimento econômico no Brasil hoje. Nós temos dois gargalos mais importantes, a questão dos transportes e a questão da energia. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, tem como foco esses dois setores, né? Muitos são os investimentos já previstos para a construção de novas ferrovias e rodovias, melhoria de portos e também nós já temos ações já iniciando aí nessa questão de ampliação da energia. E por que a Amazônia? Porque a Amazônia tem o maior potencial hidrelétrico do Brasil, só que esse potencial hidrelétrico ele é pouco aproveitado. Daí a ideia, né, de se aproveitar esse potencial agora. Aí nós ressaltamos aqui 3 usinas hidrelétricas que estão nesse projeto, estão sendo construídas, estão iniciando aí. As usinas de Jirau e Santo Antônio, que eu coloquei aqui para vocês. Essas 2 usinas, elas estão sendo construídas no Rio Madeira, que é um importante afluente aí do Rio Amazonas. E a usina de Belo Monte, que está sendo construída no Rio Xingu. Existe uma grande questão hoje que é essa dicotomia existente entre produção de energia e impacto ambiental e social. É evidente que essas usinas podem trazer impactos ambientais e sociais, né, pelo alagamento, mas elas trazem também o benefício de evitar aí um futuro apagão, já que o Brasil está crescendo economicamente e precisa dessa energia. É uma discussão que pode aparecer no Enem, não só na prova fechada, mas também na redação. Outra coisa também que é muito abordada pelo Enem são essas políticas afirmativas, né? São políticas temporárias adotadas por um governo para tentar corrigir falhas históricas. As principais políticas afirmativas do governo hoje são em relação à população de baixa renda. Nós vimos aí recentemente a aprovação da lei que garante 50% das vagas às pessoas carentes, 50% das vagas das universidades públicas, né, a pessoas carentes. Então nós temos aí também as políticas afirmativas em relação ao negro, à mulher e aos portadores, de necessidades especiais. Então, estas políticas afirmativas, elas podem ser abordadas. Ressaltando também que o Enem gosta muito de trabalhar com a história do negro, né? A importância do negro para a cultura brasileira. Só para citar alguns aspectos aqui, citar alguns aspectos culturais, né? A música popular brasileira não seria nada sem o negro. A culinária brasileira tem muita influência aí, né, histórica da chegada do negro. Então, assim, muitos desses aspectos, a dança, a capoeira, muitos desses aspectos culturais ligados à história do negro serão abordados, com certeza, né, na prova deste ano. Os aquíferos brasileiros, eu trouxe 2 para vocês. O aquífero Guarani, que é simplesmente o maior do mundo em extensão, e o aquífero Alter do Chão, que é o maior do mundo em volume d'água. Eu trouxe um mapa para vocês que mostra mais ou menos onde é que ficam esses 2 aquíferos aí. Nós temos aqui o aquífero, Alter do Chão, que pega aqui, ó, Amazonas, Pará e um pedacinho do Amapá, que é o maior em volume d'água, e o aquífero Guarani,
que pega aqui o centro-sul do Brasil, mais partes, né, do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. Então são dois aquíferos muito grandes, são dois aquíferos muito importantes, principalmente no momento em que o mundo combate o estresse hídrico, que seria a falta d'água. É isso aí, pessoal. A gente chega então ao fim de mais uma videoaula. Espero ter ajudado com essas dicas apresentadas e desejo a vocês uma boa prova com muita tranquilidade. Até uma próxima!